Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma vez estamos reunidos com o propósito de conhecermos mais sobre nós mesmos, sobre os ensinos do Evangelho, e eu desejo que todos estejam na paz, na comunhão, na conexão, né? Então vamos elevando os nossos pensamentos, pedindo a espiritualidade que sempre nos acolhe, nos acompanha, que possam trazer luz para o nosso espírito, o entendimento de tudo que nós vamos conversar, que Jesus com sua luz ilumine cada um de nós, trazendo a resposta, trazendo o alívio, aquela calma que só vem dele, que assim seja. Bom, nós continuamos com o livro Caminho Espírita. Hoje nós vamos falar do item 51, que Emmanuel vai dar uma chamadinha a gente, importante, para nós voltarmos à realidade da vida eterna, né? Então o tema é desgosto. Desgosto, né? O que será que é desgosto? Bom, significa ausência da alegria ou do prazer. Significa desprazer, né? Que não é a mesma coisa. Mágoa, pesar, desagrado, aversão, dissabor, repugnância. E tem umas palavrinhas similares, né? Que a gente chama de sinônimos de desgosto, que é a insatisfação, a contrariedade, o contratempo. Quem de nós nessa vida não passa por certos desgostos diariamente, né? As contrariedades, os contratempos, as quitações com a lei, as relações com as pessoas, o nosso interior, que às vezes está contrário a tudo que devia elevar, né, uma insatisfação pessoal das coisas. Então isso daí também gera desgosto. E essa mensagem de Emmanuel vai nos falar, a mensagem todinha, sobre hábitos diários nossos, né, das nossas contrariedades da vida, com foco no negativo. Fala do nosso grau evolutivo ainda, ele explica muito bem isso. Por que né, nós firmamos mais no ponto negativo, no lado inferior, que gera essa dificuldade de mantermos a mente no mais elevado. Então ele também explica o porquê a gente foca mais no negativo e no menos elevado. Fala também das nossas fixações, né? Muito mais no negativo que no positivo. A gente parece que fica mais tempo nesse estágio, né? Porque nós temos tendências espirituais, né? Essas tendências que nós temos que lidar nessa vida. A reencarnação é isso, é a gente suprir as lacunas, é a gente evoluir, é a gente estar cada vez mais com conhecimento se transformando, como Jesus nos recomenda. E ele fala também que é mais fácil para nós apegarmos a situações de efeito ruim que nos acontecimentos felizes. Né? A gente fica mais tempo reclamando das coisas, nas infelicidades, do que vibra com a felicidade. Esse texto também fala do vitimismo, da nossa falta de controle emocional, da nossa mente desequilibrada para a ponderação. Então a gente precisa muito, o Espiritismo nos elucida muito sobre o pensamento, que ele tem força, né, no que a gente age, no que a gente quer da vida. E ele fala também que 1 minuto de dissabor apaga os milhares de minutos felizes. Então tudo pode ver que envolve o tempo todo esse estágio, né, nas coisas que deviam ser relevadas e a gente passa rápido pelo período infeliz e a gente fica lá martelando. Mas nós vamos entender mais sobre isso. E fala do perigo das atrações de moléstias graves pelo nosso padrão vibratório. Quando a gente desequilibra, né, a gente ouve aquela mensagem, corpo são, mente sã. Quando nós nos desequilibramos
e ficamos muito no negativo, nós vamos transformando as nossas células, elas ficam desarmonizadas, né? Elas ficam no estágio de perturbação também. E todo o nosso corpo vai se desalinhando, vai se modificando e vai atraindo dores de cabeça, dores na coluna, o corpo vai reclamando porque ele fala, cuidado, algo está errado. E nós não damos conta, esperamos ficar no estágio mais crítico para procurar ajuda. E sendo que para evitar tudo isso, nós já temos a fórmula. Simbora. Aí ele começa, Emmanuel. Referimos-nos habitualmente aos dispostos. Todas as palavras que ele usa difícil, né? Emmanuel é muito didático nas coisas e ele fala dispostos. Eu falei, o que será que é dispostos, né? Que tem dois sentidos. Então, aos que dispõem, que usufruem da vida, né? Nesse sentido aí, significa isso. Referimos-nos habitualmente aos dispostos da vida como se nada mais tivéssemos de pensar. Então, a vida, nós sabemos que é um presente de Deus para o reajustamento, né? Então, o que acontece? Nós, às vezes, vamos usufruindo tudo da vida e pouco damos a ela. Pouco devolvemos do tanto que recebemos. E aí ele fala, tal ocorrência sobrevém de vez em que, em nossas atuais condições evolutivas, somos ainda propensos, né, inclinados a fixar o coração nos fenômenos do mal, extremamente desmemoriados quanto ao bem. A afeição de pessoa que preferisse morar dentro de uma nuvem à frente do sol. Conhece alguém que tem essa postura? Que a gente aqui fala, né, diferente de Emmanuel, que tem gente que carrega a nuvenzinha em cima da cabeça, né? Aqui ele fala que a gente entra dentro dessa nuvem e se esconde, né, da luz, do brilho. Então é muito perigoso. Porque vai passando o tempo e nós vamos ficar enclausurados. Quem nos liberta somos nós mesmos. Ligeiro mal-estar obscurece-nos a harmonia interior e adotamos regime de aflição que acaba por atrair-nos moléstia grave, o que nós acabamos de falar. E ele vai explicar que isso porque apagamos da lembrança as milhares de horas felizes que lhe antecederam o aparecimento, né? Aparecimento das doenças, da moléstia, sem perceber que o incômodo diminuto é aviso da natureza a que retomemos posição de equilíbrio. Então, muitas vezes, a dor, nós falamos, né? Que a dor é uma bênção. Aí as pessoas, mas pessoa em juízo normal não vai achar que a doença seja uma coisa boa, a dor, né? Doença não, a dor. Mas prestemos atenção. Muitas vezes nós vamos, esse alerta que a dor nos traz, que o incômodo pequenininho em relação às alegrias, né, que a gente tem, vem nos falar para a gente retomar nova postura, senão a gente vai ficar doente. Vai piorar a situação. E aí, muitas vezes, como eu disse, a gente só vai pedir socorro quando já não tem mais jeito. E nós estamos caminhando para o declínio, né, físico, porque o espírito já está massacrado. Tudo que vem, que vai se refletir no corpo, já vem do espírito, nós sabemos disso. Da mente que não está sã, dos problemas acumulados, da falta de coragem das mudanças, da transformação, não é? Então nós precisamos pensar. É difícil, porque às vezes a gente está tão correndo que nem pensa nisso. E quando vê, a vida para. Então não deixemos que a vida nos pare por nossa indisciplina, nossa falta de atenção conosco mesmos. Então nós temos que perceber o que a gente está fazendo na nossa vida que pode nos causar desajuste, desequilíbrio. Breve desajuste no lar interrompe-nos a alegria e desvairamo-nos. Desvairar quer dizer o quê? Ficar fora de si.
em revolta, instalando às vezes perigosos quistos de malquerença, que quer dizer inimizade, no organismo familiar. Nossa, isso é muito corriqueiro, né? Não estou falando nada estranho para vocês. Então, um breve desacato de alguém, um olhar mais indiferente, alguma coisa acontece na nossa casa e a gente já caminha para aquela descontrole, né? Para aquele tipo de soltar os cachorros, como a gente fala. E isso nos prejudica porque nós vamos estar no perigo, né, de ficar na inimizade, em vez de reconciliarmos, como o Evangelho nos elucida, nós vamos agravar aquele mal-estar, vai agravar a situação desse reencontro de almas, desse reajuste. Porque não é fácil a convivência, a gente sabe que o lar é o cadinho, mas se nós não tomarmos a postura do controle, nós vamos nos enveredar, às vezes perder até uma encarnação por causa disso, porque às vezes a gente pode brigar com uma pessoa e ela ir embora de casa e nunca mais a gente vê. Corre o risco, né? Não sei se é para todos, mas a gente corre o risco. Então, atenção nisso. Isso porque quase nunca relacionamos os tesouros de estabilidade e euforia, né? Aquele bem-estar, a gente quase não contabiliza isso, com que somos favorecidos em casa, longe de observar que o problema imprevisto expressa a bendita oportunidade de consolidarmos, né, dar força ao amor e à tranquilidade no instituto doméstico. Não é o que eu acabei de falar? Então a gente vai tendo muitas coisas que nos favorecem, né, no equilíbrio do lar. A pessoa que... Vamos falar de um casal, por exemplo. A mulher que está ali, que cuida dos filhos, que cuida da casa, que cuida de tudo que um lar precisa, e o marido que vai buscar o pão de cada dia. Esse é um exemplo simples que eu estou dando, né? Mas hoje a gente sabe que mudou muito tudo isso. Mas é só para vocês entenderem. Aí todo mundo está ali, um cuidando do outro, para que um possa ter força, o outro também está ali no equilíbrio, reajustando, fazendo a parte que cabe a cada um. De repente, um dia, cada um está cansado, né? E acontece esse atrito. E aí a gente pega as coisas até da encarnação passada e começa a discutir e perde a chance de manter a paz. Perde a chance de que tudo que foi bom, 10 anos de casamento feliz, por um dia a gente desfaz por uma discussão em que o outro magoou, desequilibrou e magoou profundamente o outro. Então a gente tem que sempre respirar, entrar em oração, buscar alívio, algum recurso, para que a gente não transforme toda essa vida de paz, de alegria, toda a plantação que a gente fez, a gente perca numa tempestade. Porque é isso que pode acontecer. Vem uma tempestade, a gente não sabe como lidar com ela e a gente se afoga nela. Cuidemos. Um companheiro nos deixa a convivência e deitamos, quer dizer, nesse sentido aí, estendemos longas teorias acerca da ingratidão, estabelecendo complicações de profundidade. Ele explica que isso porque esquecemos, né, olvidamos, esquecemos as afeições preciosas que nos enriquecem os dias, incompetentes que nos achamos, para concluir que o amigo, tangido pelas forças espirituais com que se afina, terá buscado o tipo de experiência mais adequada aos próprios impulsos, com vantagem para ele e proveito nosso. Aí entra a explicação clara do Espiritismo. Nós temos compromissos, né, que temos que passar nessa vida e às vezes o tempo com alguém pode ser minutos, horas, a encarnação inteira. Os motivos são variados, a gente pode romper laços, aqui mesmo, né? Porque às vezes já estamos quites, ou cada um de nós, como ele explica aí, tem que seguir um outro caminho. Nós vamos nos encontrar aqui uns com os outros, né? Isso em relação à amizade, a casamento, a só encontrar uma pessoa e já não ficar com ela, e a gente achava que aquela pessoa era para a vida inteira, enfim.
o exemplo que vocês quiserem dar, né? Então, a pessoa sai do nosso convívio e nós ficamos ali achando que a pessoa nos usou, abusou da gente, só usou a parte boa e foi embora. Não, meus irmãos, tudo na lei tem um sentido. Então aqui ele fala que às vezes é para o nosso bem. Quando Deus tira, a gente fala Deus tira, né? Mas a própria lei divina nos leva onde a gente vai ser mais útil, onde a gente vai aprender mais, onde alguém necessita mais de nós, enfim. Tem muitos exemplos de como a gente às vezes sai de um relacionamento e vai para outro, em busca de experiência, como diz, mais adequada àquele tipo de pessoa. Às vezes a gente tá com uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, mas a gente quer amarrar aos nossos pés a qualquer preço e não deixa ir. E aí a gente sofre junto, né? E aí que é ruim. Insignificante desentendimento reponta, ou seja, surge na esfera profissional e exageramos o acontecido, lançando perturbação ou incrementando, aumentando a desordem. Isso porque muito facilmente ligamos, né, ou damos justa importância aos dotes, conjunto de bens, inúmeros que recolhemos do nosso campo de trabalho. Inábeis, ou seja, incapaz para reconhecer que o destempero havido é o ensejo, é o momento propício de proteger e prestigiar a organização a que fomos chamados em favor de nós mesmos. Olha aí, nós pedimos a Deus um trabalho, um lugar de ser útil, e Deus nos conduz àquele lugar para a gente florescer. E de repente a gente está ali ganhando o pão de cada dia, está se relacionando, está tudo indo bem, né? Aquilo lá nós somos chamados para desenvolver algo especial. E de repente acontece um desentendimentozinho que às vezes não tem nem a ver conosco. E aí lá vai a gente aumentar a fala, aumentar o episódio, agravar a desordem, provocar danos que a vida vai nos cobrar. E nós, desatentos dessa lei, disso tudo que a gente planta vai colher, faz desse pequeno desentendimento, às vezes até a perca do nosso pão de cada dia, do nosso trabalho. Então ele fala, orai e vigiai, porque nós não temos que por um dia ruim, por exemplo, né, desabonar todos os dias que nos trouxeram lucros, todos os dias que nos fizeram bem, todas as pessoas que nos acolheram. Então, meus irmãos, refrear a língua, refrear o desequilíbrio aí, controlar, não se envolver em coisas que não é do nosso agrado também, né? Porque tudo que é de ruim, se a gente botar lenha na fogueira, a gente pode se queimar. Então, não deixemos de sempre orar por aqueles que estão em desentendimento, caso seja nós também, oremos por nós. E não alastremos, não aumentemos esse despropósito daquele dia, ok? Desgosto até efetivamente para o coração, como poda para a árvore. Então ele já fala que muitas coisas que acontecem, que nos desagrada o coração, o sentimento, né? É como a poda da árvore. São aprendizados que nos trazem depois mais força, mais entendimento, mais equilíbrio, mais consciência. Tudo na vida é um aprendizado, é uma lição. Então nós podemos pensar que tudo vai passar. E nós vamos ser contrariados, sim, todos os dias. É incrível, mas o nosso ego ainda é muito grande, nosso ego ainda é muito nosso, né? O nós quase nós não usamos. Então a gente sofre com isso. Então ele fala, como a árvore ela sofre poda para vir robusta, vir mais forte e melhorar os frutos, somos nós. Tudo que a vida nos trouxer de desgosto, leve como aprendizado, como lição diária para fortalecer o seu espírito.
E ele fala, se dissabores nos visitam, recordemos que a vida está cortando o prejudicial e o supérfluo em nossas plantas de ideal e realização, a fim de que possamos nos renovar e melhor produzir. Olha aí! Tudo a gente que acha que é contra nós, às vezes está sendo em favor de nós. Muitas coisas que a gente queria e não recebe, ali está o melhor. Muitas coisas que a gente era para passar no minuto e a gente se estende, é culpa nossa. Então, todas as lições e sabores aqui nós encaremos como lições, como tudo que a gente tem que pensar. Eu não quero isso para mim, não vou querer para o próximo. Eu não... E às vezes a gente fala, Deus me livrou, me deu um livramento. Livramento mesmo. Livramento de pessoas, de coisas, de situações, de perder uma encarnação, livramento de se prejudicar espiritualmente, porque tudo que a gente faz não vai voltar. Então, olhemos para dentro de nós. É difícil a gente se encarar, porque a gente tem tantas coisas que a gente vê fácil no outro, mas na gente dói e a gente não quer ver. Então, tenhamos calma. Recomecemos todo dia. Né? Eu estou aqui falando, mas estou pensando nas coisas que eu ainda preciso melhorar. Então eu fico pensando, é fácil? Não é. Porque às vezes a gente fala assim, mas não é eu que provoquei, não sou eu que fiz isso, foi, né? E quando vem a bordoada do outro, realmente, como a gente não lidou, a gente se sente injustiçado, a gente se sente vítima, a gente não vê como o outro está por dentro. Então a gente pensa só em nós, né? E dói muito. E a gente também quer fazer igual, quer provar que está doendo. Ai, está doendo em mim, porque você provocou isso, então eu também vou devolver para você ver o quanto que é isso que você está causando. Mas não adianta. Aí os dois lados ficam ruins. As duas coisas que a gente devia ter feito, que é orar e vigiar, se perde. A gente vai lembrar de Jesus, porque depois a gente se arrepende. Pode ver, toda vez que a gente não pede perdão, que a gente magoou, a gente se arrepende. Quem anda com Jesus fica rezando depois para ele, falando, Deus, me ajuda a reconciliar, me ajuda a que aquela pessoa me perdoe, fica pedindo para Deus. Não é verdade? A gente fica pedindo para Deus para consertar aquela situação que a gente mais uma vez não teve capacidade de controlar. Então que a gente possa aprender com Jesus, ser mais forte. Porque assim, uma coisa eu digo para vocês, se nós não enchermos o potinho todos os dias, com reflexão, com oração, a gente vai desequilibrar todo dia, porque ao nosso derredor, muitas pessoas ainda não despertaram. Seja na família, seja no trabalho, seja nos núcleos da comunidade, seja com o nosso vizinho, parentes. Né? Muitas pessoas ainda estão caminhando como nós, buscando do jeito delas e não têm essa consciência. Então, se for olho por olho, dente por dente, nós vamos espalhar a guerra, espalhar o desânimo, as controvérsias, a injustiça, o mal-estar, o caos, né? Agora, o pior caos é dentro de nós. Então, se você não está bem, se você está por um fio para explodir, pare. Pense, recomece, peça ajuda. Não desanime, não se entristeça, não ache que o mundo está contra você, não ache que Deus não está te vendo, Ele está. Mas você precisa ter força, você precisa ter predisposição, você precisa ter vontade, e isso só vem de dentro para fora. Lá no seu íntimo você tem essa força, porque nós somos herdeiros de Deus, nós temos a capacidade de recomeçar, porque sabemos que temos ajuda. O mundo espiritual sempre nos dá recadinho na seara, não é? De que estão sempre ali apostos. Mas quando é que nós paramos para buscar a ajuda deles? Fazemos as nossas preces, ouvimos algum alerta, lemos o Evangelho. Quando é que a gente está fazendo isso?
Será que nós não estamos desenfreados, como bola de neve, descendo a ribanceira sem controle? E tudo vai se embolando e a gente vai ficando doente e a gente vai passar para outra vida embolado, desgastado, infeliz. A felicidade somos nós que construímos passo a passo. Lógico que a gente ainda vai errar muito, vai repetir muitas coisas, mas o que não pode deixar é que as mesmas coisas se repitam muitas vezes. Né? A gente não fala que errar é humano, mas insistir no erro é burrice? Pois é. É esse o perigo, é a gente errar e achar que não errou e continuar ali, no mesmo ponto. Aí nem Deus pode nos acudir, porque a gente não está querendo. Então, quando a gente está conversando aqui, é para a gente refletir como que nós estamos, né? Eu mesmo pensei, tudo que eu li tem pontos que eu preciso melhorar muito. E isso para mim foi uma bênção. Essa palestra, essa dica de Emmanuel, esse conhecer a si mesmo, é só lendo uma mensagem dessa, é ouvindo uma conversa dessa que a gente consegue perceber onde está o erro, onde está o modo da gente mudar. E isso é bom, eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês, porque a primeira pessoa a se beneficiar sou eu. Então eu agradeço a espiritualidade que nos ampara, eles traçam todos os meios, pode perceber. Para mim foi tendo que falar com vocês sobre essa mensagem, sobre todos esses detalhes, né, que a gente vive diariamente. E aí eu pude me ver dentro de cada situação e será que eu já estou no equilíbrio? O que eu posso melhorar? Eu ainda estou repetindo isso? Então essa reflexão, eu agradeço a espiritualidade, a Jesus, por estar compartilhando. Eu acho maravilhoso esse método da leitura de espíritos amorosos, elevados, que aprenderam e hoje têm como nos passar, né? E falar, vá em frente que eu venci, como Jesus. Eu venci o mundo, não no mundo. Ele venceu tudo isso, todas as intempéries, todas as fraquezas, todas as emoções. Jesus é um espírito de controle, porque ele soube lidar com ele. E nós o seguimos porque ele é o maior exemplo de tudo de bom que há espiritualmente. O nosso mestre é luz, o nosso mestre é paciência, o nosso mestre é tudo de bom, né? O nosso pastor, o nosso guia, o nosso exemplo de vida. E ele é amor pelo universo, amor por nós. Ele é o condutor do nosso planeta, é o que está ali pertinho, nessa energia poderosa, né? Jesus é o sol das nossas vidas. Então, não fiquemos nas nuvens, não nos encolhamos, isso não resolve, isso só nos retarda, nos atrasa, né? Não abandonemos o barco. Às vezes nós vamos sentir nos caminhos que nós escolhemos vontade de desistir, a gente acha assim, não tem efeito, não está acontecendo nada, porque ainda nós não conseguimos essa conexão, esse entendimento, né? Esse conhecimento ainda não tocou nossa alma. Aí a gente ainda está no supérfluo. Como diz ali, a gente está no supérfluo. E tudo vai ser nos arrancado que não nos serve mais. Tudo que não serve mais na nossa vida, temos que arrancar, replantar, reconstruir, recomeçar. Esse é o chamado. E quando a gente atende ao chamado, nós vamos ter dificuldades para seguir o caminho reto, né? Porque nós vamos nos sentir às vezes solitários, guerreando sozinhos. Mas o que importa? Importa que as coisas são entre nós e Deus. Nós somos espíritos, nós temos que ter uma bagagem espiritual. Porque as coisas do mundo não trazem a completa felicidade. São momentos. E às vezes por momentos felizes na Terra, nós temos um desapontamento, uma infelicidade muito maior na espiritualidade. E aqui o propósito é ser feliz na vida eterna, no futuro. Porque aqui vai passar, nós não vamos ficar aqui.
né? Isso já é fato. Então, eu peço que vocês se banhem dessa luz, se banhem de paz, de harmonia, se banhem de sabedoria, porque nós temos como seguir Jesus, porque nós sentimos esse calor, esse aconchego, esse socorro. Peça socorro a Ele, peça força a Ele, né? Peça que seu espírito cresça feliz, sabendo que todo sofrimento aqui é luz para o futuro, é bênção. Né? Toda renúncia aqui vai ter um sentido, um propósito. Todo o seu dissabor, tudo aquilo que você tem que perdoar, perdoa. Consiga passar pela tempestade sem que ela te carregue. Fique na luz de Jesus. Então, feliz ano novo repleto de luz e sabedoria a todos. Saúde, paz e harmonia. É o que deseja a seara de Jesus. Essa casa que nos traz cada dia um pouco mais do remédio, um pouco mais de Jesus. Sintam-se abraçados, né? E toda a proposta que vocês fizeram para este ano, que Deus fortaleça e vocês consigam cumprir. E que nós todos juntos possamos um dia nos encontrar na espiritualidade e sermos assim gratos por não termos desistido, por termos perseverado, por termos conquistado esse equilíbrio, né, que Jesus recomenda. A perfeição ainda está um pouco longe, mas o equilíbrio a gente consegue. Muita paz, muita luz, tudo de melhor nesse ano novinho que a gente ganhou da espiritualidade para estarmos aqui juntos. Graças a Deus.